Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área, continuando aqui as nossas resoluções da prova do ITA 2021 com vocês. A questão 50, questão essa de geometria, de verdadeiro e falso, que é sempre uma questão difícil do ITA. Eu pelo menos acho, né? A questão onde se você acha que acertou um item e ele tá errado, cara, já compromete as suas alternativas. Então é uma questão sempre difícil. E essa questão aqui não é tão simples não como se parece. Ele fala, né? Seja ABCD um quadrilátero convexos com diagonais AC e BD. E considere as seguintes afirmações. Se as diagonais AC e BD têm o mesmo comprimento e se interceptam ortogonalmente, ou seja, fazendo aí ângulo de 90 graus, então necessariamente ABCD é um losango. Bom, sim e não, né? O necessariamente significa, né, sempre. Será que acontece isso? Aí a resposta é não, porque a gente consegue um contra-exemplo para esse cara aqui. Por quê? O que acontece, né? Se fosse um losango, né, nesse caso aí, se você, por exemplo, pegar um quadrado, que vai satisfazer, né, porque as diagonais têm mesmo comprimento e elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus. Se você pega um losango tipo, tradicional como o desenho que a gente conhece, as diagonais não têm mesmo comprimento. Então, se você, por exemplo, né, só para você perceber, se você pegar aqui um quadrado, tecla errada aqui, se você pegar aqui, por exemplo, um quadrado, olha lá, é um quadrilátero, as diagonais, elas vão se interceptar, formando um ângulo de 90 graus, tem o mesmo comprimento e um quadrado é um losango, bateria. Porém, a gente tem que tomar cuidado, porque ele só vai ser um losango quando as diagonais se interceptam no ponto médio. Essa é a característica também que a gente consegue tirar do losango. Então, significa que se eu pegar um quadrilátero, pipa, já soltou pipa? Se você pegar um quadrilátero, que, por exemplo, igual a esse aqui, digamos, ó, não vou pegar números não, tá? Só vou montar aqui o quadrilátero. Eu tenho aqui um quadrilátero, as diagonais se interceptam formando um ângulo de 90 graus, e aí, no caso, por exemplo, você pode pegar aqui 4, aqui 2 e aqui 6. Elas têm o mesmo comprimento, formam um ângulo de 90 graus, você monta a sua pipa, você vai soltar a pipa, vai ser feliz. Isso daqui não é um losango, porque se você fizer pitágorazinhas aqui, esse lado vai ser igual a esse, porém, esse cara será diferente, né? Então, nesse caso, a afirmativa, ela é falsa. Então, isso daqui não é verdade. Então, A1 é falso, então você já pode, por exemplo, eliminar a alternativa A e eliminar a alternativa D. Agora vamos para a próxima, tá bom? Vou dar uma apagada aqui que a gente não precisa mais. Então, deixa eu apagar aqui para a gente, só para ganhar um espaço aqui nessa questão. Vamos lá. A segunda afirmação dele, ele fala, né? Se as diagonais AC e BD dividem o quadrilátero ABCD em 4 triângulos de mesma área, então esse quadrilátero é um paralelogramo. Então vamos pensar, né? Imagine aqui, vamos desenhar um paralelogramo, embora a gente queira provar que é um paralelogramo. Então nós temos o seguinte, temos aqui o nosso problema. Temos aqui o paralelogramo, aí vamos pegar as diagonais, vamos colocar aqui o dar nome aos bois, A, B, C e D. Então vamos pegar aqui a diagonal AC, então mais ou menos assim, e a diagonal BD, mais ou menos assim. Tá bom, então isso daqui é o que a gente tem. E aí, o que acontece? Ó, se as diagonais dividem o quadrilátero ABCD em 4 triângulos de mesma área, então ABCD é um paralelogramo. Eu precisaria provar, já que é diagonal, então com certeza uma coisa é certa. Se eu chamar esse cara aqui de alfa, esse daqui vai ser 180 menos alfa. Isso a gente consegue, mesmo se for um paralelogramo ou não. Só que aí, no caso, para ser um paralelogramo, a gente precisa provar, é suficiente a gente provar que esse cara aqui, vamos chamar ele aqui de M, ele é ponto médio do segmento AC e ponto médio do segmento BD. Ou seja, se a gente provar que esse cara aqui tem essa medida igual a essa e essa medida aqui igual a essa daqui de baixo, então nós temos um paralelogramo como sendo aí o nosso quadrilátero, tá beleza? Isso aqui lá no comecinho do IESE, né, daquele livro de fundamentos da matemática, ele tem várias consequências, né, que a gente tem como propriedades do paralelogramo. E essa daqui é uma lá. Todo paralelogramo, as diagonais se interceptam, né, somente C, ou seja, vale aí deu a volta, né, fica chique, elas se interceptam no ponto médio de cada uma das diagonais. Então vamos chamar aqui, ó, vamos chamar esse cara aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C e esse aqui de D. O que nós temos como hipótese? Que essas 4 áreas são iguais. Então, isso aí é o que a gente tem como hipótese. Então, vem comigo aqui. Eu preciso mostrar que A é igual a D e que B é igual a C. Bom, para calcular essa área, que a gente pode utilizar a formulinha do seno, né? Então, se a gente for calcular, por exemplo, a área do triângulo AMB,
Então, área do triângulo AMB, essa área daqui é A vezes C, vezes o seno de 180 menos alfa. Isso aqui é bem tranquilão para a gente, né? Porque seno de 180 menos alfa, lá do ciclo trigonométrico, a gente pode concluir que isso aqui é igual a seno de alfa. Então, isso daqui vezes o seno de alfa, tudo dividido por quanto? Dividido por 2. Aí a gente pode, por exemplo, calcular a área do triângulo BMC. BMC. Essa aqui é uma notação de área, tá? Os livros, muitos livros utilizam essa notação entre colchetes, ela representa a área para a gente. Então, a gente tem C vezes D, então C vezes D, vezes o seno de alfa, dividido por 2. Tá bom? Olha só que legal aqui, ó. Se você perceber, como esses dois caras são iguais, porque ele falou que divide em 4 figuras, né, de 4 triângulos de mesma área. Então, se a gente igualar esses dois caras, então a gente vai ter A vezes C vezes o seno de alfa, dividido por 2, igual a C vezes D vezes o seno de alfa, também dividido por 2. Manda todo mundo embora aqui, ó. Manda todo mundo embora, a gente conclui que A é igual a B. E aí eu digo para você que fechou o rolê, né? Porque ó, A igual a D, você vai utilizar a mesma linha de raciocínio, né? De modo análogo. Olha só, se fosse uma questão de segunda fase, você precisa fazer... Não, você coloca aqui, ó, bonitão, assim, ó, de modo análogo. Que o cara vai entender que você entendeu o problema, né? Análogo tem-se... Ó, que chique, hein? B igual a C. Aí você coloca ainda um CQD aqui só para o cara ficar felizão. E aí você conclui que essa afirmativa ela é verdadeira. Então, eu já sei que a 2 é verdadeira, então a gente já pode eliminar, por exemplo, a alternativa C e fica aí, por enquanto, entre a E e a B. Tá bom? Então, vamos lá para a última aqui. Vou fazer aquela apagadinha bonita de novo. Deu print aí, né? Só para a gente ter uma lousa aqui um pouquinho mais limpa para a gente trabalhar. Então, fechou. Bom, essa segunda, nessa terceira e última afirmação dele, ele fala o seguinte: se o ponto de interseção das diagonais AC e BD é o centro do círculo que circunscreve o quadrilátero ABCD, então ABC e D é um retângulo. Cara, vamos lá. Se o ponto de interseção das diagonais é o centro de um círculo que circunscreve o quadrilátero, então vamos pensar o seguinte, é muito mais fácil desenhar aqui, no caso, a circunferência primeiro. Então vou desenhar aqui a circunferência, só para ficar mais fácil o nosso entendimento. Beleza? Então vou desenhar aqui a circunferência primeiro. Ok. Aí vamos desenhar, né, no caso aqui, um quadrilátero. Então mais ou menos assim, ó. Vou pegar aqui, ponto aqui, ponto aqui. Opa. Já construindo aqui as diagonais, né? Estou aqui desenhando o quadrilátero. E aí ele falou que as diagonais, elas se interceptam no centro. Então, esse cara aqui é o centro. Então, ele está falando, será que esse cara aqui é um retângulo? Olha só, já que é o centro, significa que a diagonal necessariamente é o diâmetro. Se a diagonal é o diâmetro, esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. O ângulo desse arco. E se esse ângulo é um ângulo de 180 graus, esse ângulo aqui, ele é um ângulo inscrito, ele vale a metade do arco correspondente. Então, nesse cara aqui, necessariamente tem que ser 90 graus. Faz isso para todos os carítias, você conclui que todos esses ângulos aqui são iguais a 90 graus. Então, necessariamente, você tem um retângulo. E essa afirmativa, ela se torna, então, verdadeira. Beleza? É isso. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Grande abraço para você. A gente se encontra sempre no próximo vídeo. Tchau!